porque eu vou falar das exceções, quando não usar o RECIST, os tumores que não devem ser usados com esse critério, e eu vou me ater basicamente às diferenças e vou mostrar imagens também das diferenças. O que foi igual, eu tenho o slide que eu fiz para deixar completo, para consulta, mas eu não vou me ater muito não. Temos alguns exemplos de tumores que têm critérios próprios ou um RECIST modificado. Aqui na aula eu vou me ater ao carcinoma hepatocelular, ao GIST e aos linfomas. O mesotelioma e o carcinoma hepatocelular é só um RECIST modificado. O mesotelioma basicamente só muda a forma de medir o tumor, que não vai ser o maior diâmetro pela anatomia local da pleura. Mas o GIST e o linfoma têm critérios próprios e os tumores malignos do sistema nervoso central eu não vou falar. Então, só uma introdução, o hepatocelular é o tumor primário maligno mais comum do fígado. E hoje, quando não é ressecável esse tumor, tem inúmeras opções de tratamento. Então, tem embolização, radiofrequência, crioablação. Mais recente também as terapias em alvo, com medicações específicas para o tumor. E só um pequeno resumo dos padrões de imagem do carcinoma hepatocelular. É importante a gente saber que ele tem formas bem delimitadas, seja ela focal ou multifocal, que é a nodular, e tem também as formas infiltrantes. Então, vai ser apenas um RECIST modificado. A gente tem algumas alterações do RECIST no paciente com carcinoma hepatocelular. Primeiro, que esse o RECIST modificado vai ser usado apenas para as lesões hepáticas desse paciente. Então, se ele tiver metástases e linfonodos em outros sítios, os critérios são os mesmos do RECIST. Nas lesões hepáticas desse paciente, a gente tem algumas mudanças. É necessário porque no tumor hepático, o carcinoma hepatocelular, nem sempre a redução indica, é proporcional à resposta à terapia. Então, a gente tem que lançar mão de critérios adicionais. E é importante também a gente saber qual que é o realce típico do carcinoma hepatocelular, porque para ele ser elegível, para ele ser uma lesão-alvo, do RECIST modificado, ele tem que ser um tumor viável e tem que ter um realce típico do carcinoma hepatocelular, seja pelo contraste iodado ou pelo gadolínio. E esse realce é caracterizado por um realce vívido, ainda na fase arterial, e um washout precoce. Isso significa que na fase portal, esse tumor já não vai ter um realce maior do que o parênquima hepático. Pode ficar com uma atenuação isoatenuante ou hipoatenuante em relação ao parênquima portal. Mas tem que ter esses dois critérios. E aqui só completando que se for uma lesão, mesmo hepática, mas com padrão de realce atípico, ou as lesões extrahepáticas, como eu falei, são os mesmos critérios que o Hugo falou mais cedo. Então aqui o que vai mudar na eleição, se essa lesão hepática é alvo ou não alvo. Além do diâmetro de 10 milímetros no maior eixo, tem que ter o realce típico e tem que ser nodular, ou seja, não pode ser o tipo infiltrante do carcinoma hepatocelular, porque a medida não vai ser reprodutível. Tendo esses três critérios, então, a gente pode elegê-la como uma lesão-alvo para entrar dentro das 5 possíveis lesões-alvos que o paciente pode ter. A medida, se possível, evitar passar por áreas de necrose muito grandes. As lesões, quando forem muito grandes, podem ter necrose central. E, se possível, evitar medir passando por essas áreas de necrose. E, se não preencher o critério do tamanho do realce ou não ser bem delimitado, também não pode ser caracterizado como uma lesão-alvo. Então, aqui a gente tem uma lesão que é possível de ser caracterizada como uma lesão-alvo. Ela é bem delimitada, então a medida é reprodutível. Na fase arterial, a gente tem um realce precoce, está com uma densidade maior que o parênquima adjacente, e na fase portal a gente já não consegue delimitar muito bem. Então, no mínimo aqui, a atenuação dela é igual à do parênquima adjacente, com algumas áreas até hipodensas. Então, tem um padrão de realce atípico, maior de 10 milímetros, bem delimitado. Pode ser usada como uma lesão-alvo. Recomendações adicionais para o carcinoma hepatocelular é que trombose maligna da veia porta é considerada uma lesão não mensurável. Então não adianta ficar medindo o tamanho do trombo quando associada ao CHC.
ele é considerado uma lesão não mensurável, a gente avalia o aumento, a diminuição ou a estabilidade. Os linfonodos do hilo hepático, o menor eixo aqui que a gente considera não é 1,5, são 20 milímetros. E no caso de derrame pleural e ascite, sempre é necessário nesses pacientes uma confirmação citopatológica. Quando o derrame pleural ou ascite surgir ou piorar durante um tratamento em que o tumor mensurável, o tumor da lesão-alvo, preencheu critérios para resposta ou para doença estável. Se ele preencheu critérios para doença em progressão, não interessa muito saber se esse derrame pleural ou ascite tem células malignas. Mas se o tumor não progrediu, se ele é estável ou teve uma resposta completa ou parcial, a presença do derrame pleural ou ascite tem que ter uma confirmação citopatológica pela prevalência de ascite por outras causas no paciente com hepatopatia crônica. Aqui, então, eu estou demonstrando como diagnosticar uma trombose maligna. Aqui a gente vê que, talvez se tivesse um gerenciamento melhor, a gente conseguiria ver melhor uma área de hipodensidade na veia porta, e na fase de contraste ela realça. Então, não é um trombo por outras causas, é um trombo maligno. Esse trombo é considerado uma lesão não mensurável. Se não realçar o contraste, ele não é considerado uma lesão não mensurável. E aqui a grande diferença para o RECIST é que aqui a resposta completa não é o desaparecimento total da lesão, e sim o desaparecimento do realce arterial intratumoral das lesões hepáticas alvo. Então, essa imagem aqui, a gente vê que houve uma redução do tamanho, porém, pela quantificação, reduziu 22%. Então, na verdade, no critério RECIST, ele é classificado como uma doença estável, então uma redução menor de 30%. Pelos critérios RECIST modificado para o CHC, é uma resposta completa, porque teve nenhum realce arterial intratumoral. A resposta parcial não tem alteração com relação ao RECIST. Progressão da doença também não tem, o valor de corte é o mesmo, aumenta 20%. SOD é a soma, a medida base que o Hugo falou, eu uso como SOD, que é a soma das dimensões. E ainda novos nódulos hepáticos podem preencher critério para lesão-alvo, aqui, desde que tenham aqueles critérios antigos da doença. Uma exceção é se tiver um nódulo com realce atípico, ele pode, um exame posterior, ser diagnosticado retrospectivamente como uma doença em progressão. Então, você tem um nódulo novo maior de 1 centímetro com realce atípico, você não pode falar de doença em progressão. Mas no próximo exame, esse mesmo nódulo cresceu mais de 1 centímetro, nesse exame atual, você dá um diagnóstico retrospectivo do último exame de doença em progressão. Doenças estáveis também, quando não é progressiva, nem tem resposta. O tumor estromal gastrointestinal, então, MIST, aí aqui a gente já tem um critério específico, já não é um RECIST modificado. São chamados de critérios COI. O tumor é o tumor mesenquimal mais comum, principalmente acometendo o estômago. Vai ser raro comparado aos carcinomas, ele é um tumor mesenquimal. E recentemente, claro que a primeira opção terapêutica é a ressecção em bloco da lesão gástrica, porém é uma lesão que dá muita metástase, principalmente hepática, e mesmo em metástases, tem a primeira linha de terapêutica medicamentosa com o uso do imatinib, que é o que eles chamam de terapia-alvo, que é um tipo de terapia oncológica mais recente. Não, na época que foram feitos os RECISTs, a classificação pela RU, era principalmente a quimioterapia citotóxica que a gente conhece. Aqui os mecanismos de atuação dos fármacos já são outros, são específicos para o tumor. E a resposta do tumor a esses fármacos são muito individuais. Então, alguns tumores precisam de critérios específicos. E aqui, o critério COI é só para o uso dessa droga. Esse sunitinib é a segunda linha, também é uma terapia em alvo, porém, ele não tem estudos que garantem que esse critério COI pode ser usado no uso dessa medicação. Então, para os critérios COI, repetindo, é necessário o uso do imatinib, e a redução do tamanho não necessariamente vai indicar uma boa resposta. Por isso, a gente vai ter que avaliar outros critérios.
E também o aumento do tamanho não necessariamente indica uma piora, uma progressão tumoral, porque com o uso dessa medicação a gente pode ter hemorragia interna, necrose, degeneração mixoide, que é esperado, pode fazer parte do tratamento e não necessariamente indica uma progressão. As mudanças, então, que a gente tem que pesquisar no pós-tratamento inicial e que vão dizer para a gente progressão ou não da doença, é principalmente a atenuação tumoral e a presença ou não de nódulos intratumorais. Que é a principal diferença com relação ao RECIST. Foi bom o Hugo ter trazido aquela imagem do carcinoma gástrico, porque ele demonstrou bem que, muitas vezes, a lesão gástrica em si não é mensurável. Então, muitas vezes as lesões alvos aqui vão ser, na verdade, metástases desse tumor. A resposta completa é exatamente o mesmo critério do RECIST, aqui novamente é o desaparecimento das lesões. E aqui o que vai mudar para a gente, resposta parcial. Resposta parcial muda o valor de corte, não vai ser uma redução maior ou igual a 30, aqui eles consideram 10, aí uma redução maior ou igual a 10, ou aqui entra o critério da atenuação. Se tiver uma redução da atenuação maior ou igual a 15%, também é considerado uma resposta parcial. Então, se a lesão ficar hipodensa em relação ao exame de base, é considerada uma resposta parcial. Além de não poder preencher critérios para progressão da doença, lesão nova e crescimento das lesões não alvo também. Então, aqui a gente tem exemplos de metástase de um tumor RIST, e aqui tem tanto uma redução maior do que 10%, se a gente somar o maior eixo das maiores lesões, como também a gente vê uma redução da atenuação. Então, mesmo que nesse caso não tivesse ocorrido uma redução do tamanho, seria uma resposta parcial pela redução da atenuação da lesão. Outro caso que também reduz o tamanho, mas principalmente a gente deixa de ver esses realces intratumorais das projeções sólidas. Progressão da doença, a gente muda o valor também de referência, que não é mais maior ou igual a 20%, aqui é maior ou igual a 10%. Então, e além disso, não tem uma redução da atenuação maior do que 15%. Não preenche o critério da atenuação de resposta parcial, que vai ser o critério mais importante. Além disso, o surgimento ou crescimento de nódulos intratumorais e novas lesões. Então, aqui, esse caso, o tamanho não reduziu significativamente, pelo tamanho poderia ser considerado uma lesão estável, porém há um nódulo intratumoral novo, então já é considerado como uma doença em progressão. E também não preenche os critérios de atenuação. Na verdade, ela até aumentou um pouco a atenuação do restante da lesão. Então, entra nos critérios de uma doença em progressão. Aqui há o mesmo exemplo de outro paciente, mas a mesma história. A presença de um nódulo intratumoral. E aqui, o segmento desse mesmo paciente anterior, com o surgimento de outras projeções sólidas intratumorais. Apesar do tamanho aqui, nesse caso, não ter reduzido em mais de 10%. Mas teve novas projeções sólidas intratumorais. Doença estável, então, é se houver uma redução menor do que 10 ou um aumento menor do que 10 e não houver uma hipoatenuação maior do que 15%. E, por último, os linfomas. Os linfomas recebem uma classificação própria e aqui difere, já começa a diferir bastante dos critérios RECIST. É uma doença, uma neoplasia bem prevalente. Os critérios que a gente usa são os critérios Lugano. Ele, na sua forma completa, incorpora o PET-CT. Só que eu só vou falar das medidas e dos critérios com relação à tomografia com contraste. Vai ser muito importante a tomografia, mesmo nas lesões com uma avidez alta pelo FDG, porque permite medições mais acuradas e uma melhor avaliação dos vasos. Porém, em lesões com baixa avidez, ele vai ser, na verdade, o mais importante dos métodos para segmento. Além disso, planejamento de radioterapia e outras indicações. Aqui já muda também bastante o que é lesão-alvo e o que é lesão não-alvo. Primeira mudança é que não são 5 lesões, aqui permitem até 6 lesões quando se fala do linfoma. E, idealmente, a gente deve abranger o maior número possível de sítio anatômico.
tentando pegar a maior lesão de cada sítio anatômico, dando preferência para o mediastínio retroperitônio. Se não houver mais de 6 sítios anatômicos, aí pega a segunda maior de outro sítio anatômico, ou a segunda maior de um outro sítio anatômico. Outra mudança é que aqui a gente não avalia o menor eixo. Na questão extralinfonodal é igual, o recisto, maior eixo maior que 10, mas para avaliação de linfoma a gente avalia o maior eixo do linfonodo. O valor de referência é o mesmo, porém é o maior eixo. E as medidas, eu vou mostrar no outro slide, é diferente. A gente faz 2 medidas perpendiculares do linfonodo, a gente não pega só a maior medida. Lesões mensuráveis, por exemplo, a 7ª lesão do paciente, a 8ª lesão, vai entrar como lesão não alvo. Um baço medido no plano coronal, diâmetro vertical dele maior do que 13 centímetros, é considerado uma lesão não alvo. E só o baço tem essa medida reprodutiva. O fígado, apesar de comumente está aumentado, não é reprodutivo a sua medida, então fica mais subjetivo o fígado, não tem uma medida exata. E as outras lesões muito semelhantes também do critério RECIST. Aqui mostrando como deve ser feita a medida do nódulo. O maior eixo tem que ser maior do que 15, mas a gente faz as 2 medidas e a gente multiplica essas 2 medidas. Aí com isso a gente tem um PPD, que é o produto das dimensões perpendiculares. Aí a gente vai somar o PPD de cada uma das 6 lesões. E aí a gente vai ter o SPD, que é a soma dos PPDs. Aqui como é feita a medida do baço. Não é esplêndido, então é só o maior eixo. Isso, no coronal, no comprimento vertical. Resposta completa aqui, não necessariamente precisa ter o desaparecimento de todas as lesões. Linfonodos com maior eixo menor do que 15, se todos os linfonodos que eram alterados apresentarem maior eixo menor do que 15, pode ser considerado uma resposta completa, desde que ocorra aí aqui sim o desaparecimento das lesões extranodais, regressão anormal, principalmente do fígado e do baço, e uma medula óssea normal. E aqui é principalmente pelo PET. Se o PET for indeterminado, para ser considerado uma resposta completa, é necessário uma biópsia da medula óssea com uma imunistoquímica negativa. Aqui é um exemplo de 2 linfonodos que, se a gente fosse só multiplicar esses 2 diâmetros, depois somar e comparar com eles, seria uma resposta parcial da lesão. Porém, a gente vê que o maior eixo, nesse caso é 11 centímetros, 11 milímetros, ali é 10 milímetros, então, apesar de manter o linfonodo, é uma resposta parcial, ou uma resposta completa. Aqui os valores também mudam, e aqui o valor que tem que decorar é 50%, tanto para a resposta parcial quanto para a progressão. Só que na resposta pessoal vai ser uma redução maior ou igual a 50%, a ausência das lesões extranodais e linfonodos com dimensões normais, que mesmo normais não tenham aumentado de tamanho entre os exames. Mesmo que um tinha 5 milímetros, ele aumentou para 10 milímetros, ele continua no valor normal, mas ele aumentou de tamanho. Então, não encaixaria aqui. E a progressão da doença. Aí, para a progressão da doença, tem uma diferença que a resposta parcial a gente avalia a soma dos PPDs das 6 lesões. Para a progressão, não. A gente avalia o PPD individual de cada lesão. Então, se um linfonodo só preencher esses critérios, já é uma progressão da doença. Tem que ter o maior eixo maior que 1,5, também 50%, só que aqui é o aumento do PPD desse linfonodo. E além de ter esse aumento relativo, tem que ter um aumento absoluto. Que aí, menor que 2 centímetros, aumento de meio centímetro em qualquer eixo. Maior que 2 centímetros, um aumento de 1 centímetro. Outro critério é a evidente progressão das lesões não mensuráveis pré-existentes, ou uma nova lesão não mensurável. Aqui, por exemplo, tinha pequenos nódulos pulmonares no paciente com linfoma folicular, não era mensurável, era menor do que 10 milímetros, no maior eixo, e no exame subsequente, no próximo exame, aumentaram de tamanho. Então, é considerado uma lesão em progressão. Com relação ao baço, se o paciente havia esplenomegalia, um aumento de 50% da medida que excede os 13 centímetros é considerado um aumento do baço. Então, se ele tinha 15 centímetros, tem 2 centímetros a mais do que 13, que é o valor de referência.
Se aumentar 1 centímetro para cima, que é 50% de 2, é um aumento do baço. Se não haver esplenomegalia, um aumento de 2 centímetros, ou esplenomegalia nova ou recorrente. E ainda, para finalizar, novas lesões, seja recorrência de lesões previamente resolvidas, novos linfonodos ou lesões extranodais com o valor de referência de lesão-alvo, nova lesão de qualquer tamanho, se inequivocadamente atribuível ao linfoma, e envolvimento da medula óssea. Aqui mostrando um paciente com aumento do baço. No artigo falava as medidas certinhas, foi esse exemplo que eu dei. Aumento de tinha 2 centímetros a mais, tinha 15 centímetros, aumentou para 16,5, então é um aumento que entra no critério. Doença estável quando ou aumenta menos do que 50% ou diminui menos do que 50%. Não preenche critério nem para doença progressiva, nem para resposta parcial. E é isso. Muito bom, hein? Os dois.